Em 1993, o ISEG criou o IDEF, que atua sob a marca ISEG Executive Education. É a instituição criada pela escola para gerir toda a sua formação avançada, que inclui o MBA, pós-graduações e formação de executivos. Uma área de extrema dinâmica e que beneficia de todo um conjunto de condições excelentes para garantir um trabalho de grande qualidade e de criação de valor para as organizações com que colaboramos. Outra dimensão muito importante da escola é a qualidade excepcional do seu corpo docente. Esta escola tem designadamente cerca de 170 professores de carreira doutorados em dedicação exclusiva, ligados à investigação e ao ensino, para além de muitos outros convidados com funções de topo e grande experiência em gestão empresarial, que constituem um corpo docente sem paralelo no nosso país. E uma nota que acaba por ser também muito relevante, quer para quem vem cá, quer para nós próprios que aqui estamos todos os dias, que são as condições excepcionais em termos de localização e instalações que esta escola possui. No centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com condições de acesso e estacionamento únicas, a escola tem a sua formação avançada concentrada no Convento das Inglesinhas, um espaço maravilhoso, um verdadeiro monumento nacional, que tem condições verdadeiramente inspiradoras e adequadas para um distanciamento e uma reflexão como se impõe nesta dimensão de programas. A nível dos programas de inscrição aberta, o ISEG Executive Education apresenta duas grandes áreas, a área das pós-graduações e a área dos programas para executivos. No que respeita às pós-graduações, oferece já um portfólio bastante diversificado e alargado de programas em muitas áreas. São programas que são assentes em metodologias muito participativas e ativas, em que há discussão de casos, roleplays, trabalhos de grupo e em que se privilegia essencialmente a interação entre os participantes. São programas que contam com um leque muito variado de participantes das mais diversas indústrias e setores, e essa riqueza e essa disciplinaridade e diversidade enriquece os programas. As soluções customizadas, os programas à medida, são, no fundo, programas de formação que são criados à medida das necessidades de uma determinada organização. A flexibilidade é a palavra mais importante a reter neste tipo de programas, pois todas as suas características são ajustáveis. Estamos a falar da duração, dos conteúdos, do corpo docente, do local de realização, da língua. Portanto, no fundo, todas as características são ajustáveis em função daquilo que são as necessidades dos destinatários. Se ainda não nos conhece bem, procure-nos. Vale a pena, somos uma grande escola com um grande potencial para ajudar e contribuir ao desenvolvimento das pessoas e da economia deste país. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao webinar O Processo e as Pessoas. O meu nome é Pedro Carvalho e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Na sessão de hoje iremos contar com a presença do professor Pedro Caramês, que é professor convidado em várias universidades portuguesas. Tem lecionado em programas executivos e de pós-graduação relacionados com o mundo do marketing digital e redes sociais. É também mestre em gestão na vertente esportiva pela Universidade do Porto. Ao longo dos anos tem ajudado a potenciar negócios e empresas através de uma da rede social profissional LinkedIn. É CEO, autor de vários livros e especialista em LinkedIn com mais de 14 anos de experiência prática no mercado. Hoje a sessão terá a duração de cerca de 30 minutos e ficará gravada. Podem colocar as vossas questões no espaço reservado Q&A, que está no final da página, e no final reservaremos cerca de 10 a 15 minutos para responder às vossas questões. Dito isto, passo agora a palavra ao professor Pedro Caramês. Muito bom dia, professor. Muito bom dia e desde já um obrigado aqui por receber-me aqui também, aqui nesta tertúlia aqui de hora de almoço, que seguramente traz aqui um aperitivo para muitos dos que seguramente nos estão a ouvir, ou então, eventualmente, um momento de lanche, eventualmente para quem nos acompanhará um bocadinho mais tarde nesta mesma sessão. Obrigado nós, professor. Passo-lhe agora então a palavra para começar a sua apresentação.
Ora bem, esta apresentação que aqui de alguma forma foi pensada, obviamente foi mais pensada numa interação com os demais, de alguma forma, participantes aqui neste nosso programa. Portanto, são naturalmente aqui modelos curtos e que, de certa forma, procuram ir ao encontro também de algumas inquietações, de alguns desafios aqui que de alguma maneira também estão a viver desse lado aí, desse lado. Este espaço, este momento aqui de partilha de cerca de 30 minutos, traz naturalmente aqui um tema que na atualidade dispensará quer, digamos, muitos adjetivos, ou quer aqui dispensará também um reforço para, embora nunca seja, obviamente, nunca seja menor fazê-lo, o de voltar a reforçar a importância que os contextos e os ambientes digitais trouxeram em todo este quadro, aqui, neste caso, do mundo business to business. Portanto, de facto, os últimos anos, pelas razões que todos, subjactamente conhecidas por todos, trouxeram efetivamente uma aceleração destes mesmos processos, e, portanto, motivou efetivamente que as empresas que estavam, de alguma forma, nestes territórios business to business, tivessem efetivamente também que, de alguma forma, acelerar um pouco todas essas ações para se tornarem, obviamente, aqui mais capazes de responder a estes mesmos desafios. E, de facto, estes anos trouxeram muitas disrupções aqui e que, de alguma forma, também permitindo aqui que as organizações percepcionassem que, efetivamente, o mundo já estava muito mais orientado para esta componente digital. E aqui as organizações foram percebendo que, de facto, digamos assim, este contexto e esta importância do digital para o mundo, para o contexto aqui das empresas que atuam muito mais em ambientes business to business, traria, obviamente, aqui benefícios ao nível do acesso ao mercado global, portanto, permitindo que hoje, obviamente, aqui as empresas alcancem públicos de uma forma diferente, independentemente das suas localizações geográficas que aqui tinham aqui. Também a perspectiva também de uma melhoria desta experiência do cliente, muito próxima eventualmente de outras experiências que obviamente estes utilizadores de alguma forma já o têm noutros contornos, mas de facto aqui uma melhoria considerável também desse desenho, que claro, que também traria naturalmente aqui também um acesso, seja aqui também digamos aqui a um conjunto mais alargado de informações sobre eventualmente esta jornada do cliente, trazendo também aqui melhorias na eficiência e também na própria produtividade também, automatizando em alguns dos casos aqui, pronto, e uns temas que de facto têm ganho neste início de ano, um maior desafio, todos estes contextos de automatização e também de inteligência artificial, que de certa forma tem sido hoje um dos temas, digamos, dominantes. E, portanto, é hoje difícil, de facto, de não falarmos sobre tudo isto que tem sido, de facto, aqui muito disruptivo e, claro, as organizações que estão também associadas a estas vertentes têm também, estas vertentes do business to business, têm, obviamente, também aqui considerado aqui o impacto que isto pode trazer para as suas ações e para os seus próprios negócios. Portanto, nesse sentido, as empresas, de certa forma, viram desta maior digitalização das suas ações e do seu processo de vendas, viram aqui, de facto, um conjunto de elementos que trouxe também para os seus atores principais, os seus colaboradores, as suas equipas comerciais, também a dotação de competências e conhecimentos para a utilização destes meios. E, nesse sentido, neste programa que nós também aqui desenvolvemos aqui na escola de Sales Performance, B2B Sales Performance, acabamos por sensibilizar este grupo de profissionais, exatamente, e de empresas, para a necessidade de alguma forma, conseguirmos aqui encontrar meios para, de alguma maneira, termos aqui uma maior capacidade de captação destes potenciais interessados, destes, digamos, leads de negócio, mas também aqui
a construção de um relacionamento mais próximo com esses mesmos profissionais. De facto, estes territórios digitais trouxeram exatamente esse grau de personalização maior, esse grau de aproximação mais relevante e, claro, também um contexto que oferece às organizações uma maior visibilidade de alguma maneira e, claro, também aqui dentro destes contornos também um acesso a um conjunto de ferramentas que de facto hoje em muito colaboram e contribuem aqui para este trabalho aqui com, digamos assim, com este desenvolvimento relacional aqui com, digamos, os demais interlocutores deste processo. E, portanto, nesse sentido, digamos assim, dentro destas diferentes áreas aqui, de facto, o mundo do LinkedIn, que é um mundo da qual, de alguma forma, tenho me movimentado nos últimos 14 anos e que tenho procurado contribuir aqui para estes novos programas de sensibilização e, acima de tudo, de educação digital, oferecendo, de facto, às equipas comerciais novas competências ao serviço, que possam hoje em dia estar colocadas ao serviço das organizações, permitindo, de facto, que hajam hoje novos meios e novas formas de alguma maneira, de criarmos esta mesma relação e de estabelecermos digamos assim, este contacto e este contexto aqui com um número cada vez mais alargado de utilizadores. De facto, hoje estes profissionais os profissionais ligados a estas áreas possuem aqui um conjunto de ferramentas, de alguma forma, sendo aqui o LinkedIn mais uma desta caixa hoje tão alargada de recursos que se colocam hoje em dia à disposição das organizações e, claro, são estes os profissionais, os atores principais deste processo, os atores também que influenciam grandemente também a forma como a organização se coloca exatamente aqui lado a lado com os teus clientes, podendo também aqui encontrar formas e meios de os escutar, de os atender, percebendo aqui no fundo as suas necessidades, os seus desafios, conseguindo hoje em dia nestes planos digitais de facto todo esse acesso à informação e conseguindo responder muitas das vezes de uma forma mais pronta, mais eficaz nesse mesmo sentido. E portanto é com este, digamos assim, ponto de partida que desafio de facto aqui a comunidade a colocar aqui algumas questões que desafiava já o Pedro, se há ou não aqui algumas questões aqui que possam aqui ser já colocadas aqui para darmos aqui seguimento a esta nossa conversa. Sim, professor, por acaso temos aqui já uma questão que tem a ver quais são as principais diferenças entre vendas B2B e vendas B2C no LinkedIn. Ora bem, o LinkedIn hoje, como há pouco comentava também, é efetivamente uma plataforma que, de alguma forma, uma rede que tem, curiosamente, à data que estamos aqui a falar, tem neste momento aqui, irá comemorar os seus 20 anos de atividade, portanto, percebendo aqui, de facto, que muitas destas ferramentas têm já, de facto, hoje uma grande longevidade e, portanto, de certa forma, nos estimula também, de facto, aqui a que os profissionais entendam que estas ferramentas vieram para ficar, sejam, neste caso em particular, é óbvio que estamos aqui a particularizar ao contexto do LinkedIn, mas poderíamos, obviamente, aqui alargá-lo a outros contextos. Mas no que ao LinkedIn diz respeito, e por ser uma rede muito voltada para os profissionais, ela hoje pode ser utilizada tanto para estes contextos de vendas business to business como vendas ao consumidor. Obviamente que as estratégias, neste caso aqui, de alguma forma, hoje em dia, sentem-se muito mais orientadas para o contexto B2B do que para o contexto B2C em contexto de LinkedIn, de rede profissional. E algumas dessas principais também diferenças, se lhe pudermos aqui contar, passam muito por, de alguma forma,
Aquilo que são as estratégias de marketing associadas aqui a estes dois contornos. Obviamente que uma estratégia hoje em dia de B2B está muito mais centrada naquilo que são os decisores aqui, os decisores-chave nas organizações, enquanto muitas das vezes aqui a estratégia virada mais ao consumidor é muito mais ampla aqui e normalmente menos comum habitualmente aqui, embora naturalmente há áreas onde de facto o target é também o target de um profissional mais profissional. Obviamente que aqui este quadro também acaba por ter aqui também um grande elemento de diferenciação, e nomeadamente aqui o quadro também ou neste caso o contexto aqui da própria abordagem, ou seja, hoje uma abordagem B2B é uma abordagem em muitas das vezes mais consultiva do que, digamos, com um ênfase muito grande colocado na construção de relacionamentos a longo prazo, até porque muitas das vezes esta jornada deste cliente e destas vendas B2B são jornadas longas e bastante extensas no tempo e que, de alguma forma, contrastam com um contexto muito mais virado ao consumidor, onde normalmente aqui há, de alguma forma, uma abordagem muito mais transacional e, num dos casos aqui, até com vendas muitas das vezes mais imediatas, mais até, em alguns casos, até mesmo vendas até mais impulsivas, não é? E, portanto, obviamente que aqui uma outra abordagem, obviamente, é perceber que, de facto, no contexto do LinkedIn, esta é, digamos aqui, em contextos de B2B também, um contexto que agrega e que agrega outros canais de vendas e, portanto, aqui as questões muitas das vezes associadas aqui aos encontros presenciais, aos e-mails, aos telefones, às videoconferências, obviamente, são aqui vários outros canais aqui que diferem, obviamente, muitas das vezes de um modelo diferente aqui, muito mais virado até para lojas online, para o comércio, o dito comércio eletrónico aqui. Portanto, ciclos de vendas aqui também, naturalmente, como há pouco já dizia, mais longos, portanto um ciclo de venda hoje muito mais longo, que envolve de facto muitas etapas aqui no processo e obviamente aqui o LinkedIn de facto integra um conjunto de contextos que permitem ao profissional de vendas, neste contexto aqui de B2B, todo um contexto de pesquisa, todo um contexto de preparação e de preparo e de constante acompanhamento no modelo muito diferenciado, obviamente, do contexto B2C, onde este ciclo de vida de vendas é normalmente aqui muito mais curto e envolve muitas das vezes aqui literalmente 3 grandes pontos: a pesquisa do produto, a tomada de decisão e a compra aqui, portanto, num contexto claramente diferenciado face ao anterior. Portanto, há efetivamente algumas semelhanças, mas há também aqui muitas diferenças e coloquei aqui de facto alguns pontos que me parecem aqui serem relevantes também de apresentar aqui neste contexto. Espero, obviamente, aqui também ter ido ao encontro da pergunta e da resposta expectável. Não é? Professor, mais uma questão. Quais as melhores práticas para gerar leads qualificados no LinkedIn? Obrigado. Olha, obrigado pela questão. De facto, esta componente das leads aqui, pronto, que é efetivamente um contexto aqui que de alguma forma incentiva, estimula o utilizador de facto a procurar, como vos disse, longe vão os tempos de outras práticas, obviamente aqui, que de alguma forma diferenciadas aqui em face daquilo que são as práticas atuais. De facto, o LinkedIn é efetivamente uma plataforma poderosa para gerar esses mesmos leads qualificados e de facto, para se aproveitar isto, há efetivamente muitas práticas que hoje se desenvolvem, quer ao nível daquilo que é a presença corporativa da empresa, da página da empresa, e aquilo que é a presença dos profissionais que representam a organização. E neste sentido, há aqui vários contextos. Do lado da empresa, hoje as empresas têm aqui uma presença cada vez mais reforçada, há cerca de 63 milhões de empresas registadas aqui, claramente reconhecendo a importância do canal para a sua comunicação. E hoje elas têm aqui ao seu dispor recursos muito diversificados, nomeadamente ao nível daquilo que é a segmentação de anúncios para, obviamente, aqui impactar os seus públicos-alvo. Portanto, esses anúncios hoje permitem que, de facto, a empresa possa selecionar e targetizar
audiências e públicos específicos, com características, com interesses muito particulares aqui. Obviamente que também a empresa acaba por ter também aqui um eixo de comunicação muito relevante, orientado exatamente para esse tipo de público que hoje em dia tem um determinado conjunto de necessidades, digamos assim, diferenciadas e, portanto, uma empresa que procura, de alguma forma, agregar valor e de alguma forma, trazer essa digamos, essa capacidade, ou de alguma forma, essa consciência por parte dos clientes da capacidade de entrega dessas organizações, e também depois aqui um papel muito orientado para aquilo que é a ação hoje deste profissional, que em representação da empresa, de facto, tem aqui um papel muito importante nesta que é, digamos assim, a abordagem e o contacto com este público, com este grupo, com esta audiência aqui. E, portanto, nesse sentido, essas boas práticas hoje passam também por, estes profissionais estarem conscientes de que hoje em dia devem também terem aqui digamos, aprimorar aquilo que é o seu cartão de visita, neste caso o seu perfil, o meio que de certa forma levará, digamos, a informação, a sua informação aos seus, digamos assim, aos seus targets, aos seus potenciais públicos, uma noção clara de que tipo de público é este e de como é que eu chego até ele, construindo desta forma também uma rede qualificada de profissionais que se agregam hoje às redes de cada um destes profissionais, e hoje uma empresa que tenha de facto colaboradores comerciais socialmente mais ativos são seguramente aqui e mais envolvidos também com os seus públicos, serão seguramente empresas que apresentarão um quadro seguramente daqui de resultados bem mais satisfatórios. E depois, claramente aqui também uma forma perspicaz, inteligente de alguma forma de se envolver e de se relacionar com estes mesmos profissionais. E, portanto, essas práticas hoje, como vos disse, mistas entre aquilo que é a operação que a empresa pode desenvolver e também a operação que os profissionais aqui, que de alguma forma representam a organização, vão ser capazes de materializar aqui neste espaço para, obviamente, aqui passarem, digamos, um conjunto de estágios, desde o estágio, obviamente, muitas das vezes de um contexto quase desconhecido da empresa e do profissional para, digamos assim, uma organização que seguramente aqui, ou uma empresa que seguramente ganhará essa confiança para estabelecer uma relação aqui, uma relação de longo prazo, que assim se espera também quando se promovem estas mesmas vendas neste quadro aqui, estas vendas B2B, não é? Temos aqui para já mais uma questão, professor. Qual a melhor maneira de abordar potenciais leads no LinkedIn sem parecer spam? Ora bem, obrigado aqui, mais uma pergunta aqui muito focada também neste, digamos assim, nesta que é, digamos, uma sensibilidade comportamental por parte neste caso aqui, das empresas e obviamente dos seus agentes principais, dos seus profissionais. De facto, há aqui a abordagem correta, achamos nós, é obviamente uma abordagem que deverá merecer um nível de cuidado grande, de atenção ao pormenor, de personalização que de alguma forma deve estar subjacente a todas estas componentes. Obviamente que inicialmente estes meios digitais digamos, criaram uma ideia, uma ilusão de certa forma de facilidade na abordagem, mas que facilidade essa que de certa forma deverá agora ser aproveitada para, digamos assim, haver aqui um correto investimento naquilo que é a forma como, de certa forma, nos relacionamos com estas pessoas. Como há pouco dizia, o caminho, o ciclo de vendas é um ciclo longo e muitas das vezes aqui há alguns dos casos em que as empresas e, obviamente, os seus digníssimos representantes, os seus colaboradores, acabam por, em muitos dos casos, por querer acelerar
aqui e por encurtar este ciclo, muitas das vezes queimando um conjunto de etapas importantes. E estas etapas muitas das vezes estão relacionadas com o trabalho aturado de consulta, de pesquisa, de certa forma de leitura daquilo que vão sendo aqui as características, os modos de atuação, aquilo que são as diferentes, de alguma forma, as diferentes características que uma organização tem e que hoje, de facto, tem aqui uma literal porta aberta aqui para que nós possamos hoje conhecer muito mais de uma organização. As portas hoje, no contexto digital, de facto são, e quando muitas das vezes não temos da parte das organizações muita informação disponível aqui digitalmente falando, isto não só de LinkedIn, mas no contexto geral, obviamente que isso faz despertar um conjunto de alertas aqui à organização. E, portanto, hoje em dia temos, de facto, esse acesso à informação e, portanto, eu diria que a melhor forma hoje de estabelecermos é exatamente estabelecermos um conjunto de etapas que passarão por, de facto, um trabalho de intelligence importante prévio, um trabalho também de entrada com o pé direito, ou seja, conseguindo aqui, muitas das vezes, de alguma forma, criar aqui um conjunto de momentos e um conjunto de ações para podermos aqui ir oferecendo aqui e ir dando a conhecer de uma forma gradual aquilo que de facto são as grandes mais-valias que a nossa organização pode, obviamente, fazer no desenvolvimento desta tecnologia, na resolução, acima de tudo, de reais problemas e reais desafios que as organizações. E isso passa muito por esse contexto de entregar valor, de gerar valor. Ou seja, criar aqui uma ideia em que muitas das vezes queremos logo imediatamente vender aqui os nossos serviços, sem que o cliente tenha tido, se calhar, tempo suficiente para, digamos, receber insights relevantes aqui que nos parecem poder ajudar a organização ou outras vertentes aqui. De facto, essa capacidade de sermos aqui respeitadores do tempo que muitas das vezes leva exatamente a esse processo é algo que de alguma forma reforçamos aqui, portanto, para trazer aqui todas essas etapas, como disse, prévias, etapas aqui digamos, intermédias, de gerar aqui valor, de mostrarmos efetivamente que a organização é capaz e muitas das vezes até agregando aqui momentos também e ações reveladoras também já de uma prova social, portanto, daquilo que são também desafios que foram de alguma forma alcançados através da resolução de problemas de outras organizações similares. Portanto, são aspectos importantes que hoje também aqui, e isso de alguma forma o próprio LinkedIn, entre outras plataformas, também o vão colocando cá fora regularmente, métricas que dão conta que efetivamente os clientes hoje vão, digamos assim, investigar, vão procurar muita informação sobre a nossa organização e, portanto, nós temos que, de facto, ser capazes de levar todo esse conhecimento e fazermos-nos chegar a esses decisores aqui. E, portanto, eu diria que há, de facto, aqui várias formas, não há uma maneira única, há, de facto, aqui várias estratégias para, passo a passo, conseguirmos ir criando essa aproximação. E aqui, como lhe disse, com muitos dos casos, clientes que só ao fim de 2 anos, 3 anos, 4 anos, portanto, há um ciclo hoje prolongado, mais encurtado em muitos dos casos, mas que deve ser respeitado aqui para não, de alguma forma, entrarmos com o pé esquerdo e, eventualmente, aqui não conseguirmos gerar depois uma segunda boa primeira impressão, portanto, ou seja, estragando aqui muitas das vezes essa ação por, de facto, haver aqui uma conotação errada com um excesso e às vezes uma informação desajustada e pouco personalizada aos interesses daquela organização. Muito obrigado, professor. Bom, uma vez que estamos aqui já a chegar ao limite da nossa meia hora, gostaria por começar por agradecer a sua apresentação, agradecer também a presença de todos no nosso webinar sobre vendas digitais, e dizer que deixei também o meu e-mail no espaço de chat, para o caso também de surgir alguma questão no entretanto que queiram colocar.
e estaremos aqui ao vosso dispor caso pretendam saber informações sobre o nosso programa executivo B2B Sales Performance. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito bom dia a todos também. Grato pela vossa participação. Em 1993, o ISEG criou o IDEF, que atua sob a marca ISEG Executive Education. É a instituição criada pela escola para gerir toda a sua formação avançada, que inclui o MBA, pós-graduações e formação de executivos. Uma área de extrema dinâmica e que beneficia de todo um conjunto de condições excelentes para garantir um trabalho de grande qualidade e de criação de valor para as organizações com que colaboramos. Outra dimensão muito importante da escola é a qualidade excepcional do seu corpo docente. Esta escola tem, designadamente, cerca de 170 professores de carreira doutorados em dedicação exclusiva, ligados à investigação e ao ensino, para além de muitos outros convidados com funções de topo e grande experiência em gestão empresarial, que constituem um corpo docente sem paralelo no nosso país. E uma nota que acaba por ser também muito relevante, quer para quem vem cá, quer para nós próprios que aqui estamos todos os dias, que são as condições excepcionais em termos de localização e instalações que esta escola possui. No centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com condições de acesso e estacionamento únicas, a escola tem a sua formação avançada concentrada no Convento das Inglesinhas, um espaço maravilhoso, um verdadeiro monumento nacional, que tem condições verdadeiramente inspiradoras e adequadas para um distanciamento e uma reflexão como se impõe nesta dimensão de programas. A nível dos programas de inscrição aberta, o ISEG Executive Education apresenta duas grandes áreas, a área das pós-graduações e a área dos programas para executivos. No que respeita às pós-graduações, ela oferece já um portfólio bastante diversificado e alargado de programas em muitas áreas. São programas que são assentes em metodologias muito participativas e ativas, em que há discussão de casos, roleplays, trabalhos de grupo e em que se privilegia essencialmente a interação entre os participantes. São programas que contam com um leque muito variado de participantes das mais diversas indústrias e setores, e essa riqueza e essa disciplinaridade e diversidade enriquece os programas. As soluções customizadas, os programas à medida, são, no fundo, programas de formação que são criados à medida das necessidades de uma determinada organização. A flexibilidade é a palavra mais importante a reter neste tipo de programas, pois todas as suas características são ajustáveis. Estamos a falar da duração, dos conteúdos, do corpo docente, do local de realização, da língua. Portanto, no fundo, todas as características são ajustáveis em função daquilo que são as necessidades dos destinatários. Se ainda não nos conhece bem, procure-nos. Vale a pena, somos uma grande escola com um grande potencial para ajudar e contribuir ao desenvolvimento das pessoas e da economia deste país.